A Mônica traz números sobre a Covid. Não nos esqueçamos que a Covid ainda está lá fora, gente. E são números preocupantes, porque as internações e mortes têm subido no estado mais populoso do Brasil. Bom dia, Mônica. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, as internações por Covid-19 já sobem por 4 semanas seguidas em São Paulo. Quer dizer, quando teve aquela subida pós-carnaval, pós-festas, falou, será que sobe mesmo ou dá uma subida e baixa? Bom, são 4 semanas seguidas em São Paulo e já está acendendo ali um pouco o sinal amarelo na equipe de médicos e assessores que acompanha os números de perto. E uma outra informação que é ruim, Megali, o encaminhamento de doentes para as UTIs também deu um novo salto, né? Estava em queda há algumas semanas, desde o começo do ano, vinha em queda, esse número de pacientes em UTIs, chegou a 402 pacientes no dia 9 desse mês, estou falando de UTI, internados, e saltou em pouco tempo, né? Do dia 9 para o dia 17, saltou para 516, né? Um acréscimo de 114 pacientes, estou falando de UTI, né? Em poucos dias, o que voltou aí a deixar os médicos um pouco atentos, né? Quanto mais pessoas em UTIs, você sabe, Megali, maior a possibilidade de o número de mortes aumentar, né? Quando a pessoa vai para a UTI é porque o caso de fato é grave e o percentual de pessoas que não resiste é grande também, né? O número de óbitos, por sinal, também teve um aumento, né? Subiu de uma média de 17 pessoas para 47 mortos por dia em São Paulo na semana passada, de 17 para 47, não é um salto pequeno. Doentes de enfermaria saltaram da média de 800 a 900 mais ou menos, que já vinha sendo mantida há várias semanas, para 1.135 nesse mesmo período. Megali, os médicos estavam observando esses números e doentes em enfermaria, 800, 900, não caía. E aí eles falaram, não, esse é o piso, né, nós vamos conviver com isso, a gente sabe, esse vírus não vai desaparecer, talvez nunca, e vamos ter que conviver com uma certa quantidade de doentes, né, desde que não agravem, ou que uma minoria só agrave, está tudo ótimo. Só que quando sai desse 800, 900 e vai para 1.135, aí, de novo, talvez a gente tenha que, isso, focar um pouco mais nessa doença novamente, nós, paulistas, brasileiros, que em sua maioria voltaram a ter uma vida totalmente normal, e realmente muita gente aboliu qualquer tipo de cuidado. Agora, tem uma coisa curiosa aqui para a gente falar, Megali, hoje tem uma reportagem no Portal UOL dizendo que os casos de autotestes não são notificados às autoridades, então nós estamos tendo um fenômeno que é o seguinte, os casos caem e mortes e internações sobem. Quer dizer, na verdade, os casos não estão caindo. O que está acontecendo é que as pessoas estão fazendo um autoteste, ninguém notifica nada, se é positivo, se é negativo. Então, você não entra na contabilidade oficial. Quem pega a Covid, faz o autoteste e não diz o resultado para ninguém, não entra na contabilidade oficial. Então, em São Paulo está acontecendo esse fenômeno, né? Você teve uma queda no número de casos e um aumento agora em internações e mortes. Portanto, as informações, a gente está, assim, mal informado sobre números de casos de Covid em São Paulo e no Brasil, Megali. Pois é, eu estava vendo ontem, Mônica, saiu um estudo de uma universidade da África do Sul que indica que a gente pegar Covid 2 ou até 3 vezes por ano pode se tornar o novo normal, graças à variante Ômicron, porque com a Beta, com a Delta, as reinfecções eram muito raras, ou quase não, ou praticamente não aconteciam, mas com a Ômicron é possível se reinfectar indefinidamente. Então, esse pode ser o normal, como você disse, a gente conviver realmente com a doença, se contaminando 2, 3 vezes por ano. E aí a solução sempre, enfim, a maneira da gente se proteger é vacinação com reforço e máscaras. Ontem foi a apresentação teve uma apresentação da minha filha mais velha na escola, enfim, foi super legal, eu voltei para casa com o coração cheio de amor. Mas eu fiquei bastante impressionado com o número de pais e crianças que estavam usando máscara. Chegou uma hora que eu comecei a contar ali, acho que 40% mais ou menos estavam de máscara. E não era gente que estava doente, imagino que, sei lá, deu uma tossidinha ali, ou sabia que estava indo para um ambiente em que haveria muita gente. E fechado vou colocar também, máscara, né? fechado. Eu confesso que eu nem pensei nisso, até me arrependi. Se eu voltasse no tempo, eu ia colocar em mim também. Mas talvez seja isso.
a nossa vida seja assim a partir de agora. Não vai precisar usar máscara o tempo todo, em todos os lugares. Mas olha, eu vou num ginásio, ver um jogo de vôlei, vai ter 5.000 pessoas ali, não custa nada. Vou colocar uma máscara e boa, me protejo. Não dói. Os meus. Não dói, exatamente. Não dói, é chato. É chato, mas tem tanta coisa chata que a gente faz na vida, né? Eu não tenho dados científicos, mas como a Mônica está dizendo, desse número de pessoas que fazem o teste, que o teste dá positivo e que esse número não entra em lugar nenhum, né? Porque isso não é notificado para as autoridades de saúde e tudo mais. Ontem eu fui a uma farmácia, estava conversando com a atendente e disse, olha, como é que está o número de vendas aí de testes, né, para Covid-19? Caiu, voltou a subir? Ela falou, é exatamente isso. Ele caiu em determinado momento, mas agora, em que a temperatura baixou, que as pessoas ficam mais em ambientes fechados, né, então a procura voltou a subir. Então é isso, né, Mônica? Muito mais gente preocupada com isso, Carla, com sintomas, mas não tem levantamento. Tem. Nesse caso, por exemplo, o número de vendas de testes dá para se monitorar, de fato vem aumentando, o número de positividade nos laboratórios vem aumentando, então tem algumas formas de se estudar. O que a gente não tem como saber, por exemplo, você, Carla, vai lá, compra o autoteste, isso vai ser registrado, as farmácias têm associações das empresas farmacêuticas, etc. Aumentou a venda dos testes, mas quando se deram positivo ou não, isso é o que não se sabe quando é o autoteste. Exatamente. Mas quando é no laboratório, sim, se sabe, e a Mônica, positividade vem aumentando, e eles vêm falando e alertando para isso, né? Mônica, antes da gente ir Quem embora... não quer pegar, se cuida um pouco, é Então, isso. só para registrar a mensagem do nosso ouvinte aqui, e aí, Megali, juntando com o que você disse, o Thiago diz assim, é quase um correio deselegante. E a vacina que vocês infernizaram? Não vão falar mais nada? Vão admitir quando que não funciona? A imprensa infernizou na questão da vacina, agora em silêncio sobre isso. Eu acabei de Não, falar da Thiago, ele Eu falou. acabei de falar. E agora a gente pode até ver, né? Talvez isso possa estar associado também o aumento desse número de casos à imunidade que a vacina provoca, né? Enfim, isso é algo cíclico. A gente pode estar no fim aí de algum, né? Cara, da proteção. Esse maluco tá né? insistindo que a vacina não funciona. Será que ele tá com saudade de quando morríamos aos 4.500 por dia? Cara, bota a mão. Até o mito parou de falar desse assunto. Põe a mão na consciência, né? Como diria a minha Ô, Põe a mão na Megali, consciência e a agulha no braço, cara. Fala, Mônica. a vida voltou praticamente ao normal totalmente, um monte de gente pegando, e ainda assim o número de mortes está bem menor, justamente porque a vacina está evitando o agravamento da doença, né? Então é só para constar. Aí ele mandou mais Reforçar, não na verdade. funciona, vai ter que conviver com isso. Tá bom, Tá cara. bom, Thiago, não, cara, Tá bom, um beijo. tá bom, vai.